Da disciplina de redação, vamos para mais uma proposta. Semana passada nós falamos sobre texto descritivo de pessoa. Essa semana falaremos sobre a descrição de lugar. Isso mesmo, nós vamos aprender a falar e descrever lugares, paisagens, ambientes abertos ou ambientes fechados. Uma boa descrição requer uma observação criteriosa e caracterizada pela exposição dos traços físicos, que é o formato, psicológicos, pode ser a personalidade, e até mesmo emocionais, traços emocionais, que significa o que aquela imagem, o que aquele ambiente, o que aquela paisagem pode trazer para o nosso emocional, se coisas boas, coisas ruins, coisas agradáveis, etc. Lembre-se que a descrição objetiva apresenta a pessoa, o lugar ou o objeto de uma maneira real, uma maneira realística, sem inclusão das percepções pessoais. Já na descrição subjetiva, porém, o observador, que no caso é você, faz uso de suas impressões particulares. Vejamos então como fazer uma boa descrição de lugar. Há vários elementos, gente, que vocês podem citar. O importante é que o leitor se sinta no local descrito. E para isso, observe se esse lugar é fechado ou aberto. Na imagem aqui nós temos o exemplo de um local aberto e um local fechado. Vamos aprender então como descrever. Se o local for fechado, você vai descrever sobre as cores da parede, da cortina, da porta, o tipo de piso, a maneira que os objetos estão organizados, a luminosidade, o sentimento provável de quem fica no ambiente por muito tempo. Pois bem, então a gente pode ver aqui na imagem que eu trouxe como exemplo que temos uma parede branca e lá no fundo, da metade para baixo, nós temos uma parede na cor verde escura, né? A gente não consegue ver a porta, mas se tivesse uma porta, nós poderíamos dizer se a porta era de vidro, de madeira, de metal, como seria a maçaneta, se a maçaneta seria dourada, de bronze ou prateada, né? Não tem cortina na imagem, mas nós poderíamos dizer se a cortina era curta, se era longa, qual seria a cor, se teria algum tipo de estampa na cortina, por exemplo, né? A gente pode citar também como é que os objetos estão dispostos, ou seja, como é que eles estão organizados. Na imagem de exemplo, nós temos um quarto com uma cama no meio, nós temos 2 criados mudos na cor preta de cada lado da cama, e em cima de cada criado mudo nós temos uma luminária que é feita com cano de água. É como se fosse uma luminária artesanal. Do lado esquerdo da imagem, nós temos 2 fios que descem do teto que sustentam uma arara, né? Onde roupas estão penduradas com cabides nessa arara. Debaixo das roupas nós temos um par de sapatos de couro marrom. É um quarto minimalista, né? Ou seja, não tem muitos móveis. Agora, sobre a luminosidade. Na imagem de exemplo, nós podemos ver que o quarto é bem iluminado, talvez porque a janela seja muito grande e permita que a luz do sol, a luz do dia, penetre no ambiente interno, né? O sentimento provável de quem fica no ambiente. Eu acredito, no meu ponto de vista, isso é uma opinião minha, né, uma opinião pessoal, é uma descrição subjetiva, que quem fica nesse quarto deve se sentir confortável, porque ele é grande, ele tem uma cama de casal grande, é confortável, né? Então, eu acredito que seja confortável a sensação de quem fica nesse ambiente. Agora vamos ver se o ambiente for aberto, a gente vai falar sobre o pano de fundo do local, ou seja, o que é que está no fundo da imagem. Se há árvores, animais, que tipo de animais, se há grama e qual é a sensação de pisar nela, se há frutos nas árvores ou se elas estão secas, o clima, a temperatura ambiente, o aroma, os sons. Na imagem de exemplo, nós temos muitas árvores no fundo, né? A gente consegue ver também o céu com bastante nuvem. Nós vemos à frente das árvores um celeiro de madeira bem grande, bem amplo, que é onde ficam os materiais da agricultura, que é onde dormem alguns animais, né? Nós vemos também
que o chão é todo gramado e a sensação deve ser muito gostosa de pisar nessa grama macia, né? O que mais que a gente pode falar sobre a imagem? O clima parece muito agradável. Parece ser que período do dia nessa imagem? Manhã, tarde ou noite? Eu acredito que seja de manhã, pelo fato de terem duas pessoas alimentando galinhas e patos, o que geralmente acontece pela manhã, né? O clima parece agradável, né? Eles estão protegidos, pelo menos o adulto está protegido com um chapéu, né? Para se proteger dos raios do sol, mas parece que não está fazendo um sol tão grande, tão forte assim. Agora sobre os aromas. Nossa, eu imagino que os aromas devem ser dos mais diversos num ambiente rural como esse, num ambiente de campo como esse, né? A gente pode sentir com certeza o cheiro das flores, de algumas frutas. Dependendo do local que a gente estiver, nós podemos sentir o cheiro do estrume do gado, que é o cocor do gado, né? Enfim, são várias as possibilidades de aromas. E os sons? Os sons devem ser muito relaxantes, né? Do vento balançando as folhas das árvores, o som de alguns animais, como galinhas, patos, entre outros. Vocês veem como a possibilidade de descrever uma imagem bem grande é bastante ampla? Pois é. Vamos agora, então, ver e recapitular o que a gente precisa descrever numa paisagem. Então, nós temos que analisar se é uma paisagem rural ou urbana. Por quê? Isso é importante porque faz muita diferença para o leitor, para ele se situar, para ele desenhar na cabeça dele que tipo de imagem você vai começar a descrever. Se é uma cidade ou se é o interior de uma cidade, por exemplo. Temos que analisar também os personagens. Se houver personagens na imagem que você está descrevendo, você tem que colocar no papel também o que elas estão fazendo, como elas estão, né? Por exemplo, o clima. Você vai dizer se o clima tá bom ou tá ruim, se tá nublado, se venta, se neva, se é de noite, se é de dia, enfim, aquilo que você consegue captar da imagem, aquilo que você quer passar para o papel, aquilo que você quer que o leitor do seu texto consiga imaginar na cabeça dele, tá bom? A vegetação, se for um ambiente interno, por exemplo, um ambiente fechado, se tem alguma planta em algum vaso, se for um ambiente aberto, você pode dizer se tem árvores, se são muitas, se são poucas, se são grandes, quais são as cores, se as folhas estão secas, né? Enfim. E as suas habitações, ou seja, os tipos de casas. Se for uma paisagem rural, geralmente as casas são mais modestas, são mais simples, são longe uma das outras, né? E se for uma paisagem urbana, a gente vai ver que as casas são muito mais bem elaboradas, mais próximas umas das outras, tem mais prédios, enfim. A gente pode também analisar psicologicamente o que essa imagem pode trazer para a gente, né? Como é que a gente se sente vendo essa imagem? Se ela nos causa uma sensação de relaxamento, de felicidade, de tristeza, se é uma imagem que nos causa agonia, enfim, uma imagem pode trazer para a gente vários tipos de sentimentos, de pensamentos, né? Sejam eles bons ou ruins, agradáveis ou não. Agora, só para recapitular, eu quero que vocês lembrem, tá, mais uma vez, que a descrição objetiva acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, simples, concreta, como realmente é. Na descrição subjetiva, ocorre quando há emoção por parte de quem descreve, no caso você que vai descrever a imagem. E a descrição sensorial ocorre quando usamos os 5 ou alguns dos 5 sentidos para descrever algo, né? Então a gente pode usar os 5 sentidos para descrever uma imagem também. Só para recapitular aqui o que eu quero que vocês façam. Um texto descritivo de lugar. Esse lugar pode ser aberto ou fechado, vocês vão escolher, tá bom? Vocês podem pegar uma imagem, vocês podem descrever um lugar da casa de vocês, vocês podem descrever um cenário do interior, de uma fazenda, de um sítio, de uma praia da cidade de Boa Vista, ou de uma praia qualquer que vocês visitaram, de algum lugar que vocês estiveram. Mas é importante que vocês conheçam esse lugar
de uma forma que vocês possam trazer o máximo de informação possível para a redação de vocês, tá bom? E lembre-se de usar os 3 tipos de descrição, tá? Objetiva, subjetiva e sensorial. Vocês vão fazer isso em pelo menos 15 linhas e no máximo 30 linhas, tá bom? Eu agradeço aqui a presença de vocês, a atenção e até a próxima.